O Abel ele também falou sobre a situação do Dudu. E a gente vai colocar já já o Abel desabafando sobre a situação do Dudu, deixando claro, mentem quando dizem que eu sou brigado com o Dudu. Agora, o Mauro Betting trouxe essa informação, ele é muito bem informado dentro do Palmeiras. Não acho que o Mauro Betting iria inventar isso. Teve também o Gugu da Band, que é um cara que tem bastante contato, principalmente com o Dudu, que também falou que tem esse problema de relacionamento, mas o Abel negou. O Abel foi taxativo na entrevista, foi a primeira resposta dele. Ele falou, que bom que você perguntou isso, para eu deixar tudo bem claro. O Dudu se pronunciou nas redes sociais e ele afirmou, vai ficar no Palmeiras. Ou seja, a Leila deve estar braba, ou seja, o Alexandre Matos lá no Cruzeiro deve estar brabo, porque estava tudo acertado, mas o Dudu deu para trás. O Dudu não foi pro Cruzeiro, a gente vai mostrar aqui o pronunciamento do Dudu, tá decidindo ficar no clube, e vamos mostrar também o desabafo do Abel Ferreira. O Abel Ferreira desabafou, disse que é mentira quando querem dizer que ele não tem boa relação com o Dudu, que a coisa que ele mais zela no clube é um relacionamento, é o bom relacionamento com os jogadores. Vamos botar aí, tá, a publicação do Dudu. E eu vou ler aqui para vocês. O Dudu, ele diz o seguinte: foram dias intensos, bem angustiantes, e resolvi me pronunciar somente após pensar muito e conversar bastante com a minha família. Realmente, recebi uma proposta muito boa e fiquei balançado. Talvez eu nunca mais receba uma oportunidade como essa. Tenho 32 anos e me ofereceram 4 anos de contrato. O Cruzeiro é um clube que tem um enorme carinho e agradeço demais pelo reconhecimento, mas sinto que nesse momento ainda não é a hora de sair e de encerrar o meu ciclo no Palmeiras. Sinto que posso seguir construindo a minha história aqui. Foram dias muito tristes e difíceis, sofri duras críticas, mas eu sei o que está no meu coração e o quanto eu respeito essa instituição. Bom, vamos lá. O Dudu sofreu críticas que ele mereceu sofrer. Entendo que ele possa estar chateado, que ele possa estar triste, mas os dois lados falaram, Palmeiras e Cruzeiro, que o Dudu procurou o Cruzeiro, que o Dudu queria novos ares, que o Dudu aceitou a proposta, que o Dudu fechou o acordo. E aí Cruzeiro assinou, Palmeiras assinou, que a Leila deixou claro, e o Dudu deu pra trás. Ou seja, foi uma molecagem do Dudu, e foi sim uma molecagem do Dudu. Não é coisa que um profissional faça, dar sua palavra, fazer os dois clubes negociarem, fazer os dois clubes entrarem em acordo, mas também entendo essa volta atrás dele. Ele que decide, foi o que a Leila falou. Se ele não quiser assinar, tudo bem. Ele fica até o fim de 2025 e sai. Ou seja, a Leila deixou claro, não vou renovar com o Dudu. Depois do fim de 2025, ele vai sair. E mesmo assim, ele optou ficar. Bruno, tem fundamento? O Dudu falar que tá chateado. Não, né? Mereceu as críticas e agora, vida que segue. Ele tem o direito de permanecer, foi uma decisão dele. Eu acho que o negócio para ele também era excelente, pelo tempo de contrato, principalmente. Salário, ele já tem um salário alto, seria até um pouco mais alto, mas o tempo de contrato acho que seria maravilhoso para um jogador na idade dele, na condição dele, mas ele tem todo o direito de permanecer no Palmeiras. A pressão influenciou bastante, não do clube, né? Uma pressão externa, e aí o Dudu acabou cedendo essa pressão, porque ele, a princípio, topou o negócio, né? E depois voltou atrás. Então, acho que seria um bom negócio para o Palmeiras, um bom negócio para o Dudu. Para o Cruzeiro, na parte financeira, poderia ser discutido, mas acho que a ideia do Cruzeiro é se colocar de novo ali no mercado. Mas ele tem o direito de ficar, e acho que, como eu falei ontem, a fala da Leila Pereira foi muito boa. A Leila, ela não
não está preocupada com o que vão achar, com as pressões, com que a torcida vai ficar chateada. Ela pensa no melhor negócio para o clube que ela administra, que é o Palmeiras. E o negócio era muito bom, mas o Dudu tem o direito de permanecer. E essa coisa de torcida com ele, se ele fizer 2 gols, acabou, né? É tudo resultado. Se ganhar jogo e fizer gol, pronto, acabou. Não, na verdade, a torcida do Palmeiras vai vangloriar o Dudu. Sim. Porque a Leila queria que ele saísse. O Abel, pelo jeito, autorizou a saída. E ele quis ficar. A organizada... Acho que a torcida não vai. E a organizada que toca tudo. A organizada vai, né? E é meio que, talvez na organizada eles sintam, ganhamos um duelo com a Leila. Talvez eles sintam isso, né? O que eles sintam? Ganhamos da Leila. A Leila queria que ele ficasse, a gente queria que ele saísse, a gente queria que ele ficasse, ganhamos dela. Porque tem uma rivalidade ali, tem a relação da Leila com a torcida organizada, todo mundo sabe que é péssima. Piperno. E aí a Leila coloca na ponta do lápis, meu Deus, como vai custar caro isso. Sim, perdeu um negócio ótimo. Perdi um negocião. Fora que, assim, estou pagando o jogador mais caro do futebol brasileiro que não se sabe nem se vai voltar a se titular e muito menos como é que ele volta depois de 10 meses parado. Agora, veja, ele tem todo o direito de buscar o que é melhor para ele. Então, ele se sentia desconfortável no clube, foi lá procurar um outro lugar onde trabalhar e encontrou alguém que estava disposto a pagar o que ele pediu, oferecer um tempo mais longo de contrato. Perfeito, é uma negociação entre mão de obra e empregador, pé de obra e empregador no caso, ok. Ele se arrepende, tá bom, tá no direito dele também, muita gente faz isso. Agora, assim, o que me intriga é exatamente o que levou o Dudu a voltar atrás. Quer dizer, é a tal da reunião com os líderes de organização, enfim, uniformizada aí. Como é que esse tipo de gente pode ter um poder de sedução tão grande, ou poder até de coerção em relação a um jogador de tanto status como é o Dudu? Dudu é o maior ídolo do Palmeiras desse século XXI, principal jogador do Palmeiras, nesse momento de retomada, o símbolo de uma era e tudo mais, todo mundo já falou à vontade sobre isso, né? Então é um jogador que representa muito, ele é um símbolo muito forte. E eu acho que aí ele não se coloca no papel dele. Quando ele se curva a esse tipo de, digamos, desejo desse agrupamento, que na verdade usufrui da marca Palmeiras sem entregar quase nada a ele, né? Então, eu lamento que essas relações elas sejam assim. E cada vez mais profissionais da bola são pautados aí por esse tipo de pressão e por rede social. Bom, Mauro César Pereira, notícias de bastidores, né, de vários veículos, é que a Leila tá meio braba aí com a situação do Dudu, tá? Por quê? Porque a presidente... Eu não acho que é bastidor, não. A entrevista dela ontem ao Sport TV evidencia que ela satisfeita não está. Exatamente, porque aqui tem até o veículo, mas eu acho que todo mundo deu essa informação. A presidente do Palmeiras, ela ficou bem chateada com a situação, né, gerada pelo Dudu. Ela entende que tudo só aconteceu porque ele demonstrou a vontade de sair. E depois, ao recuar, criou uma grande confusão e ainda quebrou a própria palavra. Do lado do atacante, há um reconhecimento de que a situação foi muito cansativa para todos os envolvidos. E tem outra coisa, né, Mauro? A volta atrás do Dudu joga a Leila na berlinda. Porque a Leila já tem uma má relação com a organizada. A Leila se pronunciou. Ou seja, o que o torcedor pode achar? Viu? A Leila queria que ele saísse e nosso ídolo ficou. Ainda desgasta a presidente do clube. Olha, não que ela ligue, que eu acho que ela não liga, não. Não está nem aí para isso. Ela já se aproximou da torcida organizada, ela já se utilizou da aproximação e tudo mais, em dado momento, ela era candidata e tal. Mas depois rompeu e não parece estar preocupada com isso. Eu sempre gosto de fazer até uma diferenciação. O Paulo Nobre, que foi de torcida organizada quando era menino, né? Quando era adolescente, ele realmente, quando o presidente do Palmeiras, ele sempre manteve distância da organizada. A Leila, em dado momento, rompeu. Até ela era ligada com a escola de samba, patrocinava a escola de samba, essa coisa toda, né? Mas a conduta dela tem sido essa, ela não parece muito preocupada. Eu entendo que o que ela... Eu concordo com tudo que ela falou ontem. Porque eu penso assim, eu acho que é bacana ver um ídolo encerrar a carreira de um clube. Mas o ídolo que encerra a carreira de um clube, ele deseja isso. Ele não procura outro clube. Ele quer ficar lá.
O Dudu tem 1 ano e meio de contrato e se ele estiver jogando bem, o Palmeiras renovaria com ele, possivelmente, talvez ganhando menos do que ele ganha, não sei. Mas é uma questão também de você avaliar a sua própria condição, você entender. Vou citar um exemplo. O Diego Ribas não era um ídolo do Flamengo. Ídolo nunca foi, né? Era um reserva. Ele não quis ir para outros clubes, teve chance. Preferiu renovar com o Flamengo, ganhando menos e ficar no Flamengo. Por quê? Ele pensou, eu estou bem no clube, eu comecei no Santos, mas eu estou jogando aqui, ganhei títulos, participou de um período de transição do clube, a família instalada no Rio de Janeiro, acostumada, os filhos dele nasceram lá fora, na Europa. Então, o primeiro lugar que eles moraram no Brasil foi no Rio de Janeiro, estavam adaptados na escola, a vida deles, a rotina deles. Falou, vou ficar aqui. E foi ficando. Quer dizer, se ele priorizasse, de repente, um contrato mais longo e com mais grana, talvez ele fosse para um outro clube. Porque ele ainda tinha mercado naquele momento. E o Dudu, se ele procurou, de fato, o Cruzeiro, como é o relato do Alexandre Matos, confirmado aí, reforçado pela presidente do Palmeiras, ele fez um movimento ao contrário do que um ídolo você espera de um ídolo, que é querer ficar no clube. Então, se ele quer sair, o que ela faz com o presidente? Você quer sair, meu amigo? Sai. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando dessa situação do Dudu. Mauro, pode concluir. Então, eu acho que ela agiu corretamente. Ela, Petralha, Landim, esses dirigentes, eles pensam friamente, cara. Eles pensam friamente, eles pensam nos números o tempo todo. Não é só a Leila, não. E eu acho que nesse ponto ela está certa. Acho que o futebol não é como um negócio, uma empresa, porque existe a paixão, tem o envolvimento emocional. O grande patrão é o torcedor, que ele é a razão da existência desse negócio todo. Se o Palmeiras não tivesse torcida, não teria esse dinheiro que ganha, naturalmente. Então, é o príncipe, quando fala assim, o maior patrimônio do clube é a torcida. É óbvio que é a torcida. A torcida é que sustenta isso tudo. Né? Por que o Vasco não acabou até hoje? Porque tem torcida, porra. Senão acabava o Vasco. Por que o Corinthians não vai se afundar e vai ser extinto? Porque tem torcida. A torcida acaba sustentando o clube. O Palmeiras, em vários momentos, como o Flamengo e outros, não acabou porque tinha torcida, porque estava lá no buraco. Então, eu acho que o que ela falou ontem foi correto. O negócio era bom para o Palmeiras, analisando friamente, como o Bruno já falou, 4 milhões de dólares, o jogador de 32 anos, voltando de uma lesão que o torna uma incógnita, a gente não sabe se ele vai voltar a jogar tão bem, porque quem tem essa lesão, especialmente com uma idade acima dos 30, fica a dúvida, né? Só o tempo dirá se ele conseguirá jogar no altíssimo nível, como já jogou em tantas vezes. Aliviaria a folha de pagamento. Eu diria que o dinheiro do Cruzeiro, 4 milhões de dólares, mais o que deixaria de pagar o Dudu, em 1 ano e meio de contrato, então você bota aí 18 meses, com o 13º dá uns 20 meses, mais aí encargos e tal, é uma grana que paga boa parte do Maurício, que o Palmeiras está comprando agora. Viabilizaria boa parte da contratação. Você fala em 10 milhões de euros, 10 milhões e meio, né? O Maurício pagaria uma metade, um pouco mais talvez, não sei, ele teria que fazer na ponta do lápis. Né? Tudo. Não fiz a conta. Um ano e meio. Um ano e meio. Né? Um ano e meio de salário, encargos e não sei o quê. Mais os 4 milhões de dólares, tudo. Então é isso. É mais ou menos isso. Foi que nem eu falei com você a história do Fabrício Bruno. Se o Fabrício Bruno fosse para o West Ham, o dinheiro seria o mesmo utilizado na compra do De La Cruz. É como eu trocar o Fabrício Bruno pelo De La Cruz. Quer trocar? É o programa do Silvio Santos. Quer trocar o Fabrício Bruno pelo De La Cruz? Não. Pelo amor de Deus. Qualquer um trocaria, correndo, pô. Entendeu? É mais ou menos isso. É o Dudu querendo sair numa reta final de carreira sem saber se vai jogar bem, porque o dinheiro que o Palmeiras ganharia e economizaria paga a contratação de um jogador mais jovem, né? De uma posição próxima ali, um meio atacante, né? Que vai compor o elenco. Então, eu acho que ela analisou friamente. Ela analisou friamente a partir do momento que o Dudu fez o sinal. Porque a renovação recente do Dudu teve muito do emocional. Ele quis renovar e tudo, e o Palmeiras renovou, vai estar um impasse. Por quê? Porque era o Dudu. Então, não foi ignorado pelo Palmeiras a relação de ídolo que ele tem. Agora, ele fez o movimento. É igual o caso do Gabriel, Thiago. O Gabigol vai vestir uma camisa do Corinthians. Você faz o quê? Quer pro Corinthians? Vai. Vaza. Camisa 10? Tá fora. Foi punido, tirou a camisa 10, se desgastou, a torcida, em parte, na bronca, outra parte. Com o Dudu pode ser parecido. Nos jogos do Palmeiras nós veremos. A organizada vai ficar com ele. Mas entre os demais torcedores, alguns podem estar chateados com ele, decepcionados com ele, como o próprio Marcos escreveu na rede social e o Ademir da Guia, que são ídolos do clube que pararam no Palmeiras. E quando viram essa coisa de procurar o Cruzeiro, também ficaram decepcionados. Eu imagino que muitos palmeirenses também se sintam assim, como muitos rubro-negros se sentiram quando o Gabriel aparece na casa dele com a camisa de um outro clube, que é o Corinthians.
Então, acho que o Dudu foi muito mal nesse episódio. Quando ele deu o passo de procurar, tô partindo do princípio de que foi isso mesmo que aconteceu, que é a versão que todo mundo tá falando. A versão que está sendo utilizada, né? Se amanhã aparecer outra versão, eu mudo o meu discurso, óbvio. Mas a versão que está prevalecendo é aquela do Alexandre Matos, que a Leila repetiu ontem, por informação recebida do próprio dirigente do Cruzeiro, e que o Dudu não desmentiu, né? Até agora. Foi que ele o procurou, agora seria quase um mês atrás, né? Que foi no sábado da história. Falou uns 20 dias, 3 semanas, aproximadamente. Ou seja, quando ele procurou o Cruzeiro, o empresário dele, né, o empresário dele é o Cury, né? É o Cury, André Cury. André Cury. Quando eles conversaram com o Alexandre Matos, eles já tinha que estar decidido, não tem mais volta. Sabe, você procurou outro clube, se o Cruzeiro aceitar, você tem que estar preparado. Eu vou tomar porrada, a torcida vai reclamar, a mancha vai vir para cima de mim, mas eu vou. Eu decidi que eu vou. Não dá para você voltar atrás agora. Agora ele vai ficar numa situação super esquisita. Ele vai entrar no jogo do Palmeiras e o Abel fez o correto ontem. Porque quando o Abel dá entrevista, ele está num outro momento. A Leila está num momento que ela quer que o negócio aconteça. E joga o Dudu contra a parede. Ah, você não quis ir? Então vai, pode ir. Está tudo apalavrado, aceitamos a proposta do Cruzeiro. À noite, já não tem proposta do Cruzeiro, já retirou, e o Dudu recuou. Aí o que o Abel vai fazer? Vai dar um pau no Dudu? Não, ele botou panos quentes, acalmou as coisas, disse que conta com o jogador e tentou tranquilizar. Ele não vai trazer um problema para dentro do elenco dele. Agora, se internamente ele tiver que ter alguma conversa com o Dudu, se ele achar necessário, ele vai ter lá dentro, a gente não vai ficar sabendo. Então, acho que o técnico também agiu correto. Eu concordo com tudo que a Leila falou e que o Abel falou depois. Os dois agiram corretamente em prol do clube, do Palmeiras, que a prioridade sempre tem que ser o clube. E o Dudu foi mal, ele foi juvenil, cara. Você não pode procurar um outro clube sem ter amadurecido a decisão. Sem ter a certeza que você quer ir, né? Você tem que ter convicção, você tem que parar, pensar, se imaginar, falar, porra, como é que vai ser? Pensa em tudo. Na imprensa, qual vai ser a repercussão? Na torcida, a organizada, já que ele tem essa proximidade. Eu tenho que estar preparado porque eu vou incomodar pessoas, vou decepcionar muitas pessoas, mas é a minha decisão, eu não quero ficar mais. E aí tem uma outra questão que acho que é importante refletir. Quando falamos do Dudu, é o jogador mais bem pago do Palmeiras e talvez o mais bem pago do futebol brasileiro. Aí as pessoas falam, uma última chance de fazer um contrato longo ganhando mais. Em tese, sim. Mas não estamos falando de uma pessoa que nunca ganhou bem na vida e que repentinamente tem a última e única oportunidade da vida de ganhar muito dinheiro. Falamos de alguém que já vem sendo bem remunerado há anos. Jogou na Ucrânia, né? Exato. É muito bem pago. E há muito tempo ganha bem no Palmeiras. Então, eu imagino, né, não sei da vida do rapaz, mas imagino que não se trata de uma necessidade, né? E sim uma oportunidade de ganhar mais. E aí você tem que pesar tudo, Thiago. Você tem que pesar o dinheiro que você pode ganhar, o dinheiro que você vai ganhar no Palmeiras, o quão menos vai ser. E no meio disso tudo é o seguinte, eu quero o quê? Eu quero ser sempre ídolo da torcida do Palmeiras ou eu quero comprar essa briga? Na verdade, ele comprou uma briga e no meio do caminho ele desistiu. Então, ficou mal com a torcida do Cruzeiro, né? Onde ele começou, surgiu, inclusive, né? Aliás, essa semana até reapareceu aquele vídeo sensacional dele com o Joel Santana. O Joel Santana, né? Que o Joel não sabia o nome dele. Muito bom. Ele é muito bom. Ele fica um tempão se preparando para entrar. Ele é bem garotinho ali na época, né? Pelo Cruzeiro contra o Vasco São Januário. E agora ele fica nessa situação, que eu imagino que o torcedor do Palmeiras vai ficar meio dividido. Alguns chateados, né? Eu tomo pela reação do Marcos e do Ademir da Guia. Eu imagino que muitos vão ficar, o cara quis ir embora, A torcida sempre amou o cara, tratou bem o cara ganha bem, ficou 10 meses machucado aí, todo mundo esperando a volta dele. Isso acho que pegou pior ainda, né? Tinha acabado de voltar de uma lesão longa, onde ele ficou recebendo um salário altíssimo, mesmo lesionado, isso eu acho que pega mal. Aí quando recupera vai querer ir embora. E o negócio só não foi fechado porque o Cruzeiro também agiu de uma forma muito assodada com aquele post no sábado. Porque se o Cruzeiro fica quieto, espera ele ir lá para fazer o exame médico e assina, pronto. Mas eu acho que o Cruzeiro estava sentindo que ele podia dar para trás. O Cruzeiro teve a informação de que ele estava pipocando. E aí jogou no ventilador. O Alexandre Matos não é trouxa, o cara muito cobra criada para cometer um erro desse. Eu acho que foi isso também. Ele, em algum momento, nas conversas ali, sentiu o cara, mas agora nós acertamos tudo por essa... A Leila confirmou que acertou. Acertamos com o Palmeiras, acertamos com você. Sabe, alguma coisa houve ali. Agora todo mundo vai saber. Aí, o que eles revelaram? Temos um acerto com o Dudu. E tinha mesmo, segundo a Leila confirmou. Com o Palmeiras também. O próprio Cruzeiro. Ontem eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro e falou, a gente está esperando o Dudu. A gente continua esperando o Dudu. Mas aí também tem o lado reverso disso, né? Da mesma forma que tem uma parte da torcida do Palmeiras que fica pé da vida aqui,
Como é que você vai vender agora para o Cruzeirense a ideia de que, puxa, a gente está trazendo um ídolo do Palmeiras que se arrependeu e agora quer ficar lá e não quer mais vir para cá? Então, isso também provoca um efeito do outro lado, né? Talvez, por conta disso, também o Cruzeiro falou, opa, bom, agora também não quero mais. Não, mas o Cruzeiro queria. Não. Ele queria até... pra trás foi o Dudu mesmo. Não. Ele queria até ontem à tarde. Aí depois ele tira o pé. Fala, bom, agora também não quero mais. E o Abel Ferreira, tá? Ele falou sobre a situação do Dudu. Ele fez até um desabafo. Ele agradeceu ao repórter pela pergunta, que foi a pergunta que abriu, né, a coletiva. E ele diz: nunca briguei com Dudu. Isso é inventado, isso é criado. Disse o Abel Ferreira, mas eu vou de novo citar aqui. Mauro Betting foi o que deu primeiro a informação de que o Dudu se sentia desprestigiado com o Abel Ferreira. Eu acredito no Mauro Betting, tá? Eu não acho que o Mauro Betting não tem informações de dentro do Palmeiras. Então, como eu próprio, eu dei lá a informação que o Abel estava fechado lá com o Al-Sadd e fui xingado adoidado. Ninguém disse que tinha acerto mesmo, todo mundo deixou a entender que eu estava mentindo e depois foi comprovado. Tá aí, o Al-Sadd processando o Abel Ferreira porque assinou um pré-contrato com o clube e não cumpriu. Então é muito delicado também. Eu gosto de, às vezes, defender um pouco os colegas que eu acredito, que eu sei que não vão criar factoides, porque é muito fácil pro treinador jogar ali, é mentira, mas um jornalista como Mauro Betting, que tem tanta informação no Palmeiras, eu não acredito que ele tenha mentido, até porque pro Mauro Betting não interessa em nada gerar crise no Palmeiras, porque ele é palmeirense muito assumido. Então, vamos ouvir aí o desabafo do Abel Ferreira ontem, depois da goleada contra o Atlético Mineiro, sobre sua relação com o Dudu. E vocês viram ainda hoje, estávamos com 22 jogadores, havia espaço para mais um. E obrigado por tu me fazeres essa pergunta, porque eu fui lendo que a assessoria do Dudu passou informação de que o treinador tinha mentido. Eu vou voltar a repetir aquilo que eu disse no dia do jogo. Foi uma semana onde falei muito com ele, se ele estava preparado para este jogo. Vasco, se lembrarem, foi contra o Vasco que ele se lesionou, o primeiro jogo contra o Vasco. Como eu fui dizendo, para os inteligentes que entendem, há ali um lado emocional muito forte. E no dia do jogo, e esta é a única verdade, e quem fugir disto está a mentir, o Dudu veio falar comigo e pediu-me para não jogar. E eu pedi-lhe a ele: Dudu, eu quero que tu venhas connosco e que ajudes da forma que puderes no banco e no balneário. E o Dudu disse-me: professor, mas durante o jogo vão cantar o meu nome. Eu disse-lhe: Dudu, eu vou-te dizer uma coisa, eu não faço equipas para a torcida, eu faço equipas para ganharmos jogos, para dar alegria à torcida. Estou dentro, estou preparado. Foi isto que ele me disse. Esta foi a conversa que nós tivemos. Tivemos uma conversa ontem, onde o Dudu veio falar comigo e disse: professor, estou aqui e estou disponível para o jogo. Como vocês leram, e muito bem, um comunicado muito claro do clube, o departamento de futebol entendeu, em função de toda esta, vocês quiserem, novela, história, preservar o jogador e esperar que isto se resolvesse. É a única questão. E deixa-me acrescentar, porque é isso que me interessa a mim. A Presidente já foi muito clara naquilo que disse, e o mais importante, o Abel tem uma má relação com o Dudu, isso é mentira. O Dudu, até a lesão com o Abel, se não foi o jogador que mais jogou, foi um dos jogadores que mais jogou. Mas está seguro entre os 2, 3 primeiros, para não dizer que foi o que jogou mais. Aliás, eu até acho que em 2022 foi o jogador que mais jogou, quando teve uma época completa comigo. Eu vou dizer coisas que não devia, mas que é para as pessoas ficar bem claro. Só fui à casa de um jogador a churrasco. Foi o do Dudu. Eu tenho uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras. A relação que eu tenho com ele é uma relação franca, é uma relação séria, uma relação profissional e honesta. E quem disser o contrário é porque tem outras intenções por trás. Há de interessar a alguém,
dizer publicamente que o Abel e o Dudu não têm boa relação. Há de interessar alguém. E para fechar este assunto, quero dizer o seguinte. Quem gera a carreira do jogador é o seu agente e ele, não sou eu. Quem dirige o clube é a nossa presidente e o Barros. E quem treina a equipa, o elenco, sou eu. Isto é muito claro entre todos nós. Como eu lhe disse na conversa particular, o que é que eu quero e o que é que eu espero dele é que ele recupere, que entre e que faça aquilo que ele sabe fazer, que nos mostrou. Rendimento, golos e assistências. É isso que eu e todos os torcedores esperam de um jogador como o Dudu. Portanto, tudo o que se falar à volta disso, e essa novela, assim, eu não pago pato para ninguém. Essa novela, nem sou ator principal, nem sou ator figurante. Olha aí, ó. É o Abel Ferreira fazendo esse desabafo, né? A gente até brincava, é mentira. Ele falando que é mentira, que já foi em churrasco, só foi em churrasco na casa de um jogador do Palmeiras, que teria sido na casa do Dudu. E agora, claro, como disse o Mauro César Pereira, vão tentar ali deixar essa situação. O Abel Ferreira sabe fazer isso. Ele sabe não deixar uma crise ser instaurada no Palmeiras. Isso, eu falo, pra mim é o melhor treinador no futebol brasileiro pra gerir crise. É impressionante a quantidade de crise que o Palmeiras já ameaçou entrar e o Abel não deixou a crise entrar no clube, né, o Pepeano? Nisso ele é bom. Não, ele sabe blindar o elenco, por isso que o elenco também confia nele. Veja, eu já fiz muitas críticas aqui em relação ao fato de que o Abel, ele confia demais nos jogadores da velha guarda com quem ele ganhou muita coisa. E o Dudu faz parte desse pacote, embora o Dudu tenha trabalhado menos tempo com o Abel, porque ele ficou um ano emprestado e quando ele chegou o Palmeiras já havia inclusive vencido a Libertadores em 2020. Mas na única temporada completa que o Dudu fez no Palmeiras, sob o comando do Abel, o Dudu foi quem mais jogou. Porque em 2023 o Dudu se contunde em agosto e em 2021, por conta desse empréstimo, ele não jogou o ano todo. Quando o Dudu ficou à disposição do Palmeiras, ele foi quem mais jogou. Eu, aqui mesmo, o ano passado, critiquei muitas vezes a bola que o Dudu não vinha jogando no primeiro semestre. O Dudu, ano passado, ele fez só um grande jogo, que foi a segunda perna da final do Campeonato Paulista contra o pujante Água Santa. Naquele dia, realmente, ele jogou muito. Mas em outras partidas, em algumas, o Dudu foi lá, razoável e tal, mas não foi nem de longe aquele jogador de brilho de outras ocasiões, de outras temporadas. Era um Dudu que não vinha bem. E mesmo assim o Dudu jamais foi para o banco. O técnico do Palmeiras bancava o Dudu. Então, eu não sei que tipo de bronca ele poderia ter. É óbvio que o Abel também não é dado a mimar ninguém. A gente vê pelo comportamento dele. Ele tem uma relação profissional e como tem que ser. As pessoas têm que entender o seguinte: ele tem que estar lá para defender o interesse do clube. Ele não está lá para ser aí o paizão de jogador. Esse negócio aqui que no Brasil gosta tanto do técnico paizão, isso é um atraso de vida. Ele está lá para ser profissional. E é por isso que ganhou tanta coisa até hoje.